E aqui estamos junto e misturado e vamos começar mais uma revisão da aula 37, onde a gente estava vendo... PA. Progressão aritmética. Já quase comecei a cantar a paródia já. Calma. Falamos sobre o príncipe, aquele cara que resolveu, não dar aquela chance à professora de enrolar a aula toda. Não, mas ela estava com o propósito ali de diminuir a bagunça, né? Então ela passou um desafio aí para durar tempo, só que ele, o nosso amigo Gauss, em segundos resolveu a charada do problema e aí pronto, né? Ela ficou de boca aberta. Então vamos lá agora revisar a aula 37.2, onde a gente viu a introdução, né? E mais a continuidade, mais um pouquinho de progressão aritmética, vamos lembrar? Olha lá então, a gente na parte 2 de progressão aritmética, a gente estudou o seguinte, vamos lembrar? Nós relembramos a parte do termo geral, porque nós precisamos do termo geral. Quando nós falamos de sequência na primeira vez, nós já apresentamos lá essa regrinha, essa equação. Mas nós não podemos esquecer, até porque nós vamos usar sempre, tá? Vamos usar sempre. Então, o que é a PA? É uma sequência onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior mais uma constante. E essa definição nos gera essa equaçãozinha chamada de termo geral. Na aula também, nós classificamos as progressões aritméticas. Nós as classificamos como crescente quando ela tem a razão maior do que zero, ou seja, uma razão positiva. A nossa sequência vai aumentando. Uma PA decrescente quando a razão é negativa, ou seja, ela vai diminuindo. E uma progressão aritmética constante quando a razão é zero, ela não muda os seus termos, é sempre o mesmo. E aí mesmo também dentro da aula 37 a gente viu que é possível a gente interpretar graficamente essa PA. E ela é prima, parente bem próxima da nossa função afim, ou seja, originada no gráfico uma reta, né? E também chegamos a ver a soma dos termos da PA, né? Então se a gente somar os termos, que foi o que o nosso amigo Gauss fez, ele pegou o primeiro termo, somou com o último, multiplicou pela quantidade de termos e dividiu por 2. Essa é a nossa equação que origina a soma dos termos de uma progressão aritmética. Ah, mas eu não decorei, é muita fórmula, é muita equação. Então só pensa assim, ó, soma o primeiro com o último, multiplica pela quantidade e divide por 2. No caso lá do Gauss, ele dividiu por 2 primeiro, né? Ele pegou a quantidade de termos, dividiu por 2 e multiplicou a soma do primeiro com o último pela metade, né? Que é a mesma coisa, entendeu? Até mesmo na parte do termo geral, vamos conversar aqui, vamos olhar aqui no olho aqui, para você entender legalzinho. Na parte do termo geral, caso você tenha dificuldades em memorizar fórmulas e equações, tem gente que tem dificuldade de guardar fórmulas. Você pensa assim, nós já falamos que a sequência ela é muito parecida com a questão dos múltiplos. O que vai quebrar essa multiplicidade é justamente a existência do primeiro termo. Quer dizer, se eu tenho lá uma PA de 20 termos e a razão é 4, eu tenho na sequência uns múltiplos de 4. Só que não vai ficar ali 4, 8, 12, 16. Por quê? Porque o primeiro termo não é 0 ou não é 4. Então não vai ficar na sequência de multiplicidade. Então o que você pode pensar? Determine o 20º termo de uma PA. Opa, 20º termo. Então eu tenho que multiplicar a minha sequência pela razão. Mas não vou multiplicar os 20, eu vou multiplicar só 19. 19 vezes a razão. Se a razão for 5, 19 vezes 5 vai dar 95. Mais o primeiro termo. E aí você já consegue usar a fórmula. São caminhos, né? O professor Maurício está dando outras maneiras, outras dicas de como resolver, né? Mas nas atividades você pode também fazer aquela maneira que a gente fez nos exemplos, né? Faz a leitura, a interpretação, anota os dados da questão e substitui na equação. Uma vez que você fizer a equação uma vez, duas, três, na quarta já está automático. E aí quando você menos espera, aqui, já decorou a equação sem perceber, tá certo? Então agora é com vocês, vamos às atividades. Então estamos
vamos aqui para as correções das atividades de sala. E eu ouvi dizer que eles falaram que foi daquele jeito mesmo. Uma vez estava meio difícil, na segunda mais ou menos, na terceira já estava no automático, né? Engatou a terceira mal. Dizem que realmente é assim, né? A primeira você vai dando aquele papo no carro, o carro vai falhando, vai morrendo. Depois já puxa para a segunda, acostumou a primeira, a segunda, a terceira já vai embora. E o mais legal é que, às vezes, para fazer a soma dos termos, você precisa do termo geral. E aí você pratica de novo o termo geral da PA, né? Sabendo que a N é igual a 1, né? Multiplica N menos 1 vezes a razão. E aí você vai gravando isso no automático, tá certo? Eu já ia falando de dividir por 2. Ah, não, aí já é a soma. Só a soma. Né? Vamos lá então, atividade de sala, correção, bora ver. Tirar as dúvidas, pergunta de número 1. Dada a progressão aritmética abaixo, determine a soma de todos os seus termos. Aqui ficou bem fácil porque ele já deu o primeiro, ele já deu o último e é só eu contar quantos termos tem. E aí, a galera falou assim, eu fiz assim, professores, eu fui somando aqui. Todos? Tem problema? Não. Tranquilo, você vai chegar no mesmo resultado. Mas vamos lá, né? Vamos usar a nossa equação? Como é que é a nossa equação? A gente pega o primeiro, soma com o último, multiplica pela quantidade, divide por 2, né? Quem é o meu primeiro termo? 3. Quem é o meu último? 27. Quantos são os termos? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou multiplicar por 7 e dividir por 2. E aí, vamos lá, né? 3 mais 27? 30. 30 multiplicado por 7 dividido por 22. Quem fez aí a multiplicação para depois dividir, pode ser. Quem quiser simplificar também aqui, né? 30 dividido por 2 vai dar? 15 vezes 7. Pode ser. Agora, quem fez 30, né? 3 vezes 7, 21, dá 210. 210 dividido por 2, 105. Então, das duas maneiras, das três maneiras, né? Porque quem somou diretão aqui também tá correto. Tá bom? Beleza? Podemos simplificar ou não, tá? Vai dar o mesmo resultado. Quem somou bacaninha que todo mundo aqui já de cara, né? Já achou. Né? Quem seguiu os passos de Gauss e pegou lá 3 mais 27, 30. 7 mais 23, 30. 11 mais 19, 30. Deu 30 3 vezes, dentro da 90. Mais 15, 105. Cada maneira é válida. Aí quem quiser também, né? Ficou aqui na marca top, texto. Ficou bonito. O A1 é 3, anotando os dados, né? O AN, no caso aqui é o último termo, 27. É o 27. O N, que é a quantidade de termos, a gente contou, é 7, né? E é isso que precisa. O SN é o que eu quero encontrar. Precisa de razão aqui? Não. Mas dá pra saber, né? A nossa razão aqui está indo de 4 em 4, não tá? Isso. Mas nesse caso da soma dos termos, não usa a razão. Beleza? Beleza. Vamos na questão de número 2, bora ver. Determine a soma dos 10 primeiros termos de uma PA, onde o primeiro termo é 7 e a razão é 3. Então o A1 é 7. A razão é 3. E ele quer a soma dos 10 primeiros termos, né? Isso. Então, N é 10. N é 10, isso mesmo. E aqui a gente pode fazer pelo raciocínio lógico. Podemos? Podemos. Né? Ela vai ficar bem parecida com aquela anterior, né? Porque aqui, só que aqui a razão era 4, né? Beleza. Podemos fazer pelo raciocínio lógico e também podemos fazer usando as nossas equações. Tá? Vamos lá. Se você usar o raciocínio lógico, você vai querer já montar, né, a sua progressão. O primeiro é 7, não é? O A1. Isso. Mais 3. 10. Isso, que é a razão, né? Mais 3. 13. Mais 3. 16. Mais 3. 19. Mais 3. 22. E assim a gente vai, né? 20. Até chegar no décimo, né? Não são 10. E depois soma tudo. É uma maneira? É uma maneira. É uma maneira. Mas a gente vai fazer aqui usando as equações para a gente praticar. Para a gente fazer o S10, o que eu vou precisar? O A1. O A1 mais o A10, que é o último, multiplicando pela quantidade de termos, dividido por 2, né? Isso. O A10 a gente não tem, então a gente precisa encontrar, né? Quem é o A10? É o A1. O A1 mais N menos 1. Mais N menos 1 vezes a razão. O A10, então, vai ser quem? O A1, que é 7, mais o N, que é 10, menos 1 vezes a razão, que é 3.
Então, meu A10 vai ser quem? 7 mais 10 menos 1. 9. 9 vezes 3. 27. Primeiro fazemos a multiplicação, tá? Sempre é bom ressaltar aqui que primeiro a gente faz a multiplicação. 3 vezes 7, 3 vezes 9, desculpa. 27. 27 mais 7. 34. Esse é o meu A10. A10. Agora sim, agora eu posso fazer o meu S10, né? Quem é o meu S10? Não é a caminhonete aquela S10 não, tá, gente? É o A1 que é 7, mais o A10 que é 34, vezes o N. 10. 10 dividido por 2. Aqui a gente pode até fazer a simplificação já, né? Quanto é 10 dividido por 2? 5. 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar com S10 é igual 7 mais 34? 41. 41 vezes quem? 5. 5, porque a gente já simplificou, né? Então, agora é só fazer a multiplicação aí, que vai dar 205, né? Muito bem. Aqui sim é a minha resposta final. Quem fez todos os 10 termos aqui, somou, também deu o mesmo resultado. Aí essa daqui ficou bem prático para a gente poder enxergar a questão dos múltiplos que eu estava explicando lá na revisão. Olha só, se fosse múltiplos de 3, nós teríamos aqui 10 múltiplos de 3, e vai do 3 ao 30, certo? Como eu tenho já o primeiro termo pré-determinado pela questão, que é 7, então eu tiro o primeiro termo. Aí, quer dizer, eu teria 27, né, que é 9 vezes 3, mais o primeiro termo, que não é o 3, que é 7, aí dá 34. É onde quebra a multiplicidade, é justamente o primeiro termo. E aqui, ó, se a gente for fazendo pela lógica, né? Então, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10º termo, de fato, é 34. o 34. E 7 mais 34 dá 41, 10 mais 31 dá 41. Se somar todos, até o 19 mais 22, tudo dá 41. Ou seja, nós temos 5 vezes 41. Vamos lá na número 3, né? São bastante questões, o tempo esgota, então precisamos... Vai lá. Um estacionamento cobra R$ 6,00 pela primeira hora. A cada hora, os preços caem em progressão aritmética. O valor da segunda hora é de R$ 5,50. Então tá aí, R$ 5,50. Como ele cai em forma de progressão aritmética, nós já sabemos que a razão ela é negativa. Ah, é uma razão que vai reduzindo 50 centavos, né? Vamos fazer isso aqui pelo raciocínio lógico? Vamos lá. Então, eu sei que a primeira hora, R$ 6,00. Na segunda, 5,50. Se está diminuindo de 50 centavos, né? Na terceira, R$ 5,00. R$ 5,00. Na quarta, R$ 4,50. R$ 4,50. E na quinta, R$ 4,00. R$ 4,00. É isso que ele quer, né? Isso, ele quer saber quanto gastará o proprietário de um automóvel estacionado 5 horas nesse local. É só somar esses 5 termos. Ah, então basta somar todo mundo aqui, né? Isso. E aí a gente vai fazendo 4 com 6. Dá 10. 10. 4,50 com 5,50. 10 também. 10 também. Mais 5. Sim, dá 25. 25, né? Então a alternativa correta é a letra C. C. 25 reais. Quem quer fazer aí pela equação vai colocar que o A1 é 6, o A5 é 4, soma 4 com 6 vai dar 10, multiplica pela quantidade de termos que é 5, né? E divide por 2. Vai dar 50 dividido por 2, 25. Beleza, então vocês percebem que existem várias maneiras. E essa parte da unidade 3 é muito boa de trabalhar, porque assim, ela não te deixa preso, ela te dá caminhos fáceis, né? Te dá fórmulas, equações, mas também te mostra que dá para resolver de maneira lógica. Você pode usar a lógica. O raciocínio lógico resolve bastante situações, né? Vamos ver a quarta, então? Se liga no Enem, vamos lá? Da PUC do Rio Grande do Sul, não tem nada a ver com isso. Nada. Adaptada, bora ver. Thales, um aluno do curso de matemática, depois de terminar o semestre com êxito, resolveu viajar para a Europa. O portão de Brandenburgo, em Berlim, possui 7 entradas, cada uma com 11 metros de comprimento. Thales passou uma vez pela primeira porta, 2 vezes pela segunda e assim sucessivamente, até passar 7 vezes pela 7ª porta. Pergunta. O que isso me tem na cabeça? A pergunta correta, não é? Eu acho que depois deve estar pelo 8º, 9º período de matemática, sabia? Certeza. Então, ele percorreu
quantos metros, Quantos né? metros? Ele fez assim, ó, uma vez na primeira, 2 vezes na segunda. Então vamos lá, o A1, né? Foi uma vez na primeira, então ele andou 11 metros, certo? Certinho. 11 metros. O A2, já não foi no segundo momento, ele andou 11 mais 11, não foi? Isso, 2 vezes, 11 né? mais 11, então ele andou 22 metros. No A3, aí ele andou 3 vezes, 11 mais 11 mais 11, né? Isso. 11 mais 11 mais 11, ele andou 33 metros. E assim foi, né? No A4, então, pela lógica, 44 metros. No A5, 55 metros. O A6, 66 metros. E o A7, 77 metros. 77 metros. Usando o raciocínio lógico que a gente espera de vocês, porque uma questão dessa do Enem, se você não quiser, você não lembrou da soma dos termos, né? Nas resoluções que vai para vocês, vai das duas formas, né? Mas aqui, pelo tempo, né, a gente escolhe uma delas e ou a gente resolve pela equação ou pelo raciocínio lógico. Então, se ele quer saber quantos metros foram percorridos, é só somar, né? Só somar 11 tudo. Mais 22, mais 33, mais 44, mais 55, mais 66, mais 77, dando um total de soma de 308 metros. A alternativa é a letra D. Pela lógica, você já eliminaria a letra A e a letra B, né? Porque só nas últimas voltas que ele deu lá, passeando, né? Porque o matemático, quando vê um negócio assim muito organizado, né? Tudo certinho, ele quer verificar de fato. Então tá lá, ó, 77 com 66 já dá mais de 110. E se eu somar 55, já vai dar mais que 165. Então a gente já percebe já vai que eliminando, duas né? alternativas já não podem ser de jeito nenhum. É? Outras a gente vai eliminando, fazendo algumas continhas também bem rápidas. Mas tá aí, bem fácil. Cara, a matemática é maravilhosa. Legal, né? E aí vocês viram aí que 2 a gente resolveu pelo raciocínio lógico, outras 2 usando as equações, e é esse o caminho, tá? Ou pelo raciocínio lógico ou pelas equações, o que a gente quer é que vocês façam a leitura, interpretem e saibam chegar à resposta aí final, tá bom? Aí eles ficam na dúvida assim, mas professor, se tem a equação, se tem a fórmula. É assim, a nossa preparação é para a avaliação também, mas é uma preparação para a vida. Numa situação do cotidiano, você, aluno, tem que estar preparado para se desenrolar de uma maneira prática. Tanto é que quando nós temos, por exemplo, concursos públicos que abrem, né, para vários cargos, e tem vários concursos aí, né, sendo previstos para, né, 2022, você tem que ficar atento a isso que nós chamamos de raciocínio lógico matemático, que é você pegar uma situação e pá, saber resolver, não ficar preso pensando, meu Deus, peraí, é PA, então se é PA eu tenho que usar termo geral, não tem que usar a soma dos termos, tem que usar a fórmula, eu não lembro da fórmula, aí não sabe fazer. Aí perde tempo, perde uma questão, porque não conseguiu lembrar de uma fórmula. E essa unidade 3 ela é bem bacana por isso. Dá para você sair de várias maneiras usando somente a lógica. Isso mesmo. E claro, para finalizar, vamos ao Brincando com os Números. A resposta do nosso desafio, nossa charada. Bora ver. Charada matemática. Às vezes não tem graça, né? Às vezes é engraçadinha. Mas tem sentido. Mas faz sentido. O que o matemático disse para o índio brasileiro? O que o matemático disse para o índio brasileiro? Nós sabemos o que, né, aquele cidadão que descobriu o Brasil disse para os índios. Né? Tem uma carta dele lá, de uma conversa. Né? Quem já leu a carta... Mas o matemático falando para o índio... O matemático falou o que para o índio? 8 pi. 8 pi? Tá mais ou menos engraçadinho. 8 pi. Mais ou menos. Não sei se gostei muito. Vamos lá, esse é do Genial, genial.com.br, charadas. E aí, tudo bem até aí? Então a gente tá agora falando de sequências, passamos pelas progressões aritméticas e na próxima aula vem mais uma amiguinha aí, né? Vem uma colega contribuir com tudo isso, tá bom? Então, até a próxima aula. Beijo no coração, a gente se vê.